Salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, algumas coisas hoje não podem mais ser ditas, certo? Então a gente é obrigado a fazer como Jesus Cristo fazia. Naquela época ele passava pela mesma coisa, então muitas vezes ele falava por parábolas. Nós aqui usamos muitas metáforas, trocamos os nomes, usamos até exemplos bobos para as pessoas entenderem. É claro que quem é inscrito consegue absorver porque já está preparado para isso, foi preparado para isso. Mas quem chega agora, né, cai no canal de paraquedas, diz: nossa, esses caras são idiotas, ficam falando aí por metáforas, parece que são imbecis. Mas na verdade, meu querido irmão, nós já vivemos uma grande censura do livre pensamento. A verdade, ela tem dono. Então muitas coisas precisam ser ditas dessa maneira e pensamentos legítimos tratados como teorias conspiratórias. Por exemplo, falando de uma teoria conspiratória, e não tem nenhuma comprovação disso, nem se sabe como isso seria feito, apenas outras teorias que tentam explicar, mas existe uma loucura, uma teoria, chame como você quiser, que o que aconteceu na Turquia poderia ter sido causada por uma super tecnologia, certo? E você já deve ter visto alguma coisa do tipo em roteiro de videogame, em filmes de ficção científica, armas climáticas capazes de não só fazer terremotos, como tsunamis, como enchentes e até furacões. Existem algumas antenas espalhadas pelo mundo, você sabe disso, mas a explicação oficial, embora todos os fenômenos que existem naquelas áreas foram fotografadas por pessoas filmadas, nós já mostramos aqui no canal, embora tenha tudo isso, aquilo ali foi dito que é apenas pesquisa sobre o clima, nada mais do que isso. Essa é a verdade oficial. O que não é oficial e que estão falando as más línguas é que o que aconteceu na Turquia poderia ter sido causado por um determinado país. E veja como são as coisas. E agora o que eu vou dizer não é mais um pensamento, são fatos. Quando eu comecei a traduzir o que o Putin, presidente lá daquele país, terra do Zangief, do Street Fighter, esse cara aí, pra quem não manja de game, né? Esse cara aí, o presidente do país dele, aqui no mundo real, disse que tinha uma tecnologia que nenhum outro país tinha. E que, se por acaso ele a usasse, os seus inimigos não a veriam, apenas sentiriam os estragos. Aí, como Putin estava falando de muitas tecnologias, coisas que nós não temos acesso, que nunca foram oficiais, apenas teorias mesmo, de repente ele foi banido. Até canais como o Sputnik, né, que falava, mostrava o outro lado da história, foram simplesmente banidos. A mesma coisa aconteceu até com a mídia escrita. Aqueles que insistiam, jornalistas que insistiam em falar: olha, mas a versão disso lá é essa aqui. Eles também foram banidos. As próprias regras dessa plataforma hoje diz que qualquer coisa que pareça, né, apoiar os atos que estão acontecendo lá, nós não apoiamos. Somos a favor da paz, da igualdade e etc, etc, né? Até porque, meus irmãos, eu acho que numa coisa dessa não tem mocinho, né? São duas forças que querem comandar o mundo se enfrentando. Eu vejo a coisa desse lado. Então não tenho aqui o meu lado predileto. Entre Alien versus Predador, eu torço para os dois se ferrarem. Mas aí ele falou sobre essa tecnologia, deixou claro que se usasse, não veriam os ataques, mas apenas sentiriam os efeitos. E agora eu vejo estranhamente, lá nos States, né, na terra do Tio Sam, duas áreas explodindo num período muito curto, envolvendo aí produtos químicos altamente cancerígenos e muito próximo, dentro praticamente da cidade. São áreas sensíveis daquele país. Acredito que se alguém quisesse atacar, esse seria o ponto. Entende, meus irmãos? Se alguém quisesse atacar. Fora isso, como eu citei neste vídeo aqui, tem muito mais detalhe de tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Recomendo que você assista O Lado Oculto de Chernobyl nos Estados Unidos, agora 2023. Assiste esse vídeo, tem muita informação, vale a pena. E assiste enquanto ele está no ar, que esse é o tipo de vídeo que sai logo, certo? E aí, nós temos uma matéria aqui da mídia, enviada pela nossa querida irmã Andresa Cabral. Desde já fica o agradecimento a essa irmã de fé e batalha, sempre aqui conosco há anos. E a dica dela, meus irmãos, mais uma vez começa a combinar com outra comprovação de acontecimentos que estão narrados e documentados aqui no canal, que são
os bólidos, né, os meteoritos que têm infestado os céus do mundo inteiro. E existe também uma teoria disso, que poderiam ser mísseis, claro, nada oficializado, apenas conspiração mesmo, mas dizem isso, que poderia ser mísseis. E agora vem a matéria da nossa querida irmã, que eu vou ler aqui pra vocês e vamos raciocinar. Primeiro eu vou passar do jeitinho que tá na mídia e depois a gente vem com raciocínio. E por isso mesmo eu peço que você pegue agora o pão com carne moída e salsicha que você chama de cachorro quente e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. FMI diz que o mundo precisa se preparar para a terceira treta mundial. Bilhões vão falecer. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, né, já tem até o nome de Georgieva, parece ogiva, né? Alertou que o mundo precisa se preparar para bilhões falecerem após um surto iminente da terceira treta mundial. Isso aqui não é o Davi que está dizendo, isso aqui não são os inscritos que acompanham esse canal que está dizendo, é a grande mídia. Quem quiser confirmar, basta botar o título aí. Essa matéria específica está no jornal Tribuna Nacional. E não é qualquer um, não é qualquer país que está falando. É justamente uma organização que está acima dos países. Para quem não sabe também, nós temos alguns vídeos ainda, boa parte saiu do ar, com esse assunto aqui. Para você entender o que é o FMI, procure aqui no canal por Banqueiro Illuminati. Ainda tem alguns vídeos, eu acho que nós fizemos 4 e deve ter 2 desses 4 ainda. Dá para você absorver alguma coisa lá, certo? Essa organização aqui, ela empresta dinheiro aos países. O Brasil mesmo deve até as calças a eles. Países como a França já passa aí o PIB, né? Os 100% que eles apuram já devem. Mesmo assim pousam de ricos, mas estão quebrados. E nessa situação vai os Estados Unidos, vai vários outros países. Então é uma organização que está acima dos países. Engraçado é que essas mesmas organizações dizem que a população está muito grande, que existem pessoas demais e isso compromete o ecossistema do mundo, né? E aí essas mesmas pessoas vêm avisar aqui de uma iminência de terceira treta mundial onde bilhões vão falecer. Eu pergunto, meus irmãos, não tem nada estranho? Isso aqui não deveria levantar suspeitas? Os nossos governantes, os governantes de outras nações não deveriam apenas estar interessados em governar os seus países e sair desses tais consensos? Deveria, mas não farão. Aqui no Brasil nós temos belos exemplos disso. Nós não temos governantes há muito tempo. Nós temos aqui representantes do sistema internacional. Essa é a grande verdade. Então, de acordo com a Kristalina Georgieva, né, os humanos devem se preparar para o impensável em um mundo pós-Sungamonga, à luz da treta da Rússia com a Ucrânia em andamento. Kristalina fez os comentários durante um painel da cúpula do governo mundial, organizada por Hadley Gambler, da CNB, em Dubai, em 14 de fevereiro, onde ela também faz referência aos recentes terremotos na Turquia e na Síria, que tiraram a vida de mais de 36 mil pessoas. Aqui, meus irmãos, uma coisa muito interessante, e nessa hora eu não deixo de lembrar dos queridos intelejumentos, que são os haters, né, que a maioria chama haters, e nós aqui batizamos de intelejumentos. Quando a gente começou o nosso trabalho, eles diziam o seguinte: olha, se existe mesmo um tal governo mundial, eles não deixariam vocês falarem o que vocês falam. E aí eu pergunto a vocês, quantos de nós, né, canais que vocês acompanhavam, páginas, hoje sumiram? E os que permanecem não podem dar 10% das informações que passavam antes. E aí você lê numa matéria da mídia dizendo o seguinte: painel da cúpula do governo mundial. Não é o painel da cúpula dos governos mundial, é o painel da cúpula do governo mundial. Vou botar aí a print, você tá vendo a print. Tá aí. Matéria da mídia, meu irmão. Conspiração, né? Sei. Questionado quão difícil será o ano, Kristalina respondeu que a economia mundial está em um lugar muito difícil e o crescimento global está desacelerando em 2023. Mas pode ser um ponto de inflexão, apontando para a queda da inflação em alguns países. Nas palavras dela, o que nos preocupa muito é o inesperado, disse Kristalina. O que o Sungamonga e a guerra nos ensinaram é que vivemos em um mundo mais propenso a choques. O que o terremoto na Turquia e na Síria nos ensinou é pensar no impensável.
Todos nós temos que mudar nossa mentalidade para sermos muito mais ágeis e muito mais orientados para a construção da resiliência em todos os níveis, para que possamos lidar melhor com os choques, acrescentou Georgieva, observando que a resistência vem na forma de garantir que o próprio tecido de cada país e sociedade é forte, né? Então estamos dizendo aqui, não é tão fácil, né, fazer o que eles pensam fazer, já que há resistência de alguns países. Pode deixar o Brasil bem longe disso. O Brasil não resiste, o Brasil já está dominado há muito tempo. O FMI desempenha papel estabilizador na Ucrânia. Em outro lugar, na terça-feira, Georgieva disse que o FMI tem que desempenhar um papel estabilizador na treta da Ucrânia, acrescentando que o país precisará de cerca de 40 a 48 bilhões de dólares para a economia funcionar este ano. De acordo com ela, que disse à plateia que seu irmão é casado com uma ucraniana, o FMI tem trabalhado com o país para fornecer conselhos sobre como administrar uma economia de treta, desde que a invasão começou em fevereiro do ano passado. Ela acrescentou que o FMI financiou 2 pacotes no valor de 2,7 bilhões dos seus próprios recursos para a Ucrânia desde o início da treta. Isso se soma à ajuda fornecida por nações ocidentais como Estados Unidos. Em dezembro de 2022, Anna Begerd, vice-presidente do Banco Mundial para a Europa e Ásia Central, disse ao jornal austríaco Die Presse que cerca de 500 bilhões de euros, cerca de 533 bilhões de dólares, seriam necessários apenas para reconstruir a infraestrutura danificada ou destruída do país. Em setembro, o Banco Mundial, em uma avaliação conjunta com o governo da Ucrânia e a Comissão Europeia, estimou que o custo atual da reconstrução e recuperação da Ucrânia é de 349 bilhões. Os comentários de Georgieva foram feitos logo após o presidente ucraniano se reunir com membros peniores de JP Morgan Chase em Kiev. Você conhece aqui esse nome, né, família? Você já ouviu falar em 13 famílias que controlam o mundo? Aqui tem um dos membros, JP Morgan. Então, mais uma vez eu lembro das chamadas abobrinhas e mentiras de Putin, que disse justamente o que é que funcionava nesse tal país. Mais uma vez, não aprovando o que acontece lá. Mas o que o cara disse foi considerado mentira, faz cada vez mais sentido, família. Eu prefiro não repetir aqui. Mas tem um vídeo nosso, não sei nem se no nosso canal, mas tem uma tradução que eu fiz do discurso de Putin. E dá pra entender, né, o porquê de um JP Morgan estar nesse meio e tão interessado. Continuando. A OTAN diz que a Ucrânia precisa de mais munição. O governo ucraniano e o gigante bancário já haviam assinado um memorando de entendimento, MOU, sobre o assunto, segundo o qual o JP Morgan assessorará o governo ucraniano em questões relacionadas à estabilização financeira, desenvolvimento e coordenação de estratégias de refinanciamento e reestruturação de dívida, obtenção de classificações de crédito e a digitalização da economia, entre outras coisas. Isso aqui não é avanço, isso aqui não é uma coisa que os ucranianos queriam. Isso aqui são coisas que estão sendo impostas, o governo que está lá disposto a qualquer coisa para vencer, mesmo que tenha que usar o seu próprio país como cenário de uma treta que é mundial, não é de 2 países, é uma treta mundial. Já é mundial agora, nesse momento, sempre foi, senão isso não teria durado uma semana. A verdade é essa. A Ucrânia não tinha condição de resistir a uma semana. Ela resiste porque o mundo entrou nessa treta e o país deles é usado como um stage, um cenário, uma arena. E ele aceita isso. E caso resistam, já está comprometendo aqui a fazer exatamente o que eles querem, tudo o que eles querem. Isso aqui significa, meus irmãos, mesmo que a Ucrânia vença, ela já perdeu. É essa a verdade, e o mais triste, meus irmãos, é que o nosso país, o Brasil, não precisou nem de uma treta para baixar a cabeça e se entregar de vez. Você sabe que até 2024 já vai estar operando aqui o Real Digital, ou seja, a economia digitalizada como eles querem, FMI e Banco Mundial. Em 13 de fevereiro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu a mais aliados que forneçam mais munição à Ucrânia, depois de dizer anteriormente que as forças russas já haviam lançado uma nova ofensiva antes do aniversário de 1 ano do conflito. Não vemos sinais de que o presidente Putin esteja se preparando para a paz. O que vemos é o contrário. Ele está se preparando para mais treta, para novas ofensivas e novos ataques, disse Stoltenberg aos repórteres. Isso se tornou uma treta de desgaste e, portanto, também uma batalha de logística. Quando se trata de artilharia, precisamos de munição, precisamos de peças sobressalentes, precisamos de toda a logística para garantir que possamos sustentar esse sistema de armas, acrescentou.
Em resposta aos comentários de Stoltenberg, o Kremlin acusou a OTAN de ser uma organização hostil à Rússia e cada vez mais envolvida na treta da Ucrânia. Ele está tentando ao máximo tornar seu envolvimento no conflito em torno da Ucrânia o mais claro possível, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. E aqui encerra a matéria. Então agradeço a nossa irmã, mais uma vez, nossa querida irmã Andresa Cabral, que está de olho aí o que está acontecendo, sabe das informações verdadeiras e por isso tem uma noção e pode detectar a mentira de longe. Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, seja uma coisa ou outra, nós não temos lados aqui, não aprovamos nem isso nem aquilo, porque é uma treta entre Alien versus Predador. Agora, de fato, uma coisa que eu particularmente acredito e acho mais importante dessa notícia é que bilhões nesse nosso mundo vão desaparecer. Isso está acontecendo já aos poucos, né? E com o avanço da tecnologia, com a não necessidade de mão de obra humana, as pessoas perdem a serventia na sociedade. É isso que eu tenho falado para vocês e por isso é que eu acho que todas essas coisas vão acontecer. Se é um teatro das tesouras, tudo é combinado, aí eu não sei, né? Não tenho informações para passar isso para vocês. Mas seja de uma forma ou de outra, meus irmãos, quem se ferra sempre é o gado, né? É igual quando um fazendeiro vem da sua fazenda. O banco toma e etc, etc. Todo jeito, o gado vai pro corte. O gado sempre se ferra. É isso. E, infelizmente, aqui, o gado somos nós mesmos. Família, deixa o teu comentário. Mais uma vez eu reforço. Não deixe para você fazer o que você pode fazer hoje. Para amanhã. Ah, Davi, eu tô sem tempo, eu tô trabalhando demais. Cara, dá uma freada. Para pensar no que realmente te importa, o que te deixa feliz de verdade. Vai atrás disso. Certo? Não deixa de visitar os teus parentes. Ah, mas eles moram muito longe, Davi. Interessa. Você vai tirar um final de semana, você vai. Nem que você passe só 2, 3 horas com eles, mas você vai fazer isso. Porque não há tempo hoje, família, de desperdiçar. Com seu tempo, com coisas que vão ser a longa data. Você precisa aproveitar os momentos. Isso sim. Certo? Fé em Deus. Maior do que todos esses caras, maior do que todas essas organizações. É sempre Deus. E se Ele está conosco, meus irmãos, ninguém poderá contra nós, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço, a gente segue junto.